Olá, bem-vindos de volta ao nosso curso de Octave. Agora, na nossa segunda aula, nós vamos ver funções matemáticas. E o que eu quero dizer com funções matemáticas, né? São, no caso, algumas funções do Octave que calculam valores matemáticos, né? Como no caso de algumas funções que nós vemos normalmente. Então, começando pelas trigonométricas, nós temos aqui seno, cosseno, tangente, arcosseno, arco-cosseno e arco-tangente. Também existem as funções, né, os comandos para seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Também tem para secante, cossecante, né, mas nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, nós vamos utilizar, né, bem fácil, né, seno, cosseno, tangente. A diferença é que nós não vamos usar o E, nós vamos usar o I para seno, né? Então, aí vai ser SEN, vai ser SIN por causa do inglês, né? Porque é assim que é o chamado em inglês. Né? Arco seno, arco cosseno, arco tangente, é só colocar um A antes. Mas esse valor, no caso que nós estamos calculando, né, ele vai ser inserido dessa forma. E entre parênteses vai ser o valor que nós vamos calcular, né, o seno. Então vai ser o valor do nosso ângulo para seno, cosseno, tangente. Para arcosseno, arcosseno e arcotangente vai ser o valor da nossa do nosso seno, cosseno e tangente, respectivamente. Então, esse valor x ele tem que estar inserido de que forma? Ele tem que estar inserido em radianos. Né? E como que a gente converte de radiano para graus? Nós vamos utilizar essas duas funções. Né? Então, essa conversão radiano-graus ela vai ser utilizando duas funções que também existem no Octave, no MATLAB, mas elas são escritas de uma forma diferente, né? Chamando de uma forma bem aportuguesada, né? O nosso rad to dag e o dag to rad, né? E dag porque significa degrees em inglês e rad é de radianos, né? O to é o 2, ele significa to, que em inglês, né, ele se lê da mesma forma que a palavra to, que significa para, né? Então seria um rad to dag seria o radiano para graus e dag to rad seria o graus para radianos. Então, no MATLAB nós não escrevemos com 2, escrevemos com o TO mesmo, a palavra to, e né, nós vamos utilizar da seguinte forma: rad to dag, o x vai converter de radiano para graus, e o dag to rad vai converter o x de graus para radianos. Algumas outras funções que nós utilizamos também é a exponencial, a raiz quadrada, o logaritmo e o logaritmo na base 10, né? Então, de certa forma eles são iguais, né? Log e log na base 10. Por quê? Eu estou utilizando log 10x porque ele significa o log na base 10. Porém, se eu quisesse calcular na base 2, eu utilizaria log 2x. Então, essa parte log de x, ele é uma simplificação, né? Porque se eu inserir dessa forma, ele vai dar um erro. Então, no caso, as funções ESP vai ser para exponencial, né? O exponencial de x. E SQRT significa raiz quadrada, né? Do inglês square root. 3, 2, 1. Então, agora no nosso Octave, o que a gente pode fazer, né? Vamos fazer alguns exemplos utilizando as funções que nós vimos anteriormente. Primeiramente, as funções trigonométricas. Então, se eu tenho um ângulo em radianos, como eu faço para escrever ele? Eu vou utilizar o π da seguinte forma, né? Só eu escrevo o π e ele vai entender que eu estou falando do número π. Agora, como se fosse uma expressão matemática, eu vou dividir por 2, né? Então, π sobre 2 é o nosso ângulo em radianos, que seria o nosso 90 graus. Então, no caso, o resultado vai ser 1, porque é o resultado, né? No caso, o valor de seno para 90. E se eu quiser converter de radiano para graus, eu uso rad to dag de π sobre 2. Ok? Agora, se eu só sei um ângulo em radianos e eu quero calcular o seno, né? Se eu só sei um ângulo em graus e eu quero calcular o seno para radianos, eu posso ou converter logo de cara usando o dag to rad, né? Ou eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó, seno de dag to rad. E aí eu abro outro parênteses, que agora é o parênteses da função dag to rad, de
90, né? Então, esse 90, e agora eu fecho os dois parênteses, né? O da função deg2rad, da função seno. E o resultado vai ser 1 também, porque ele converteu 90 de graus para radianos. E depois ele calculou o resultado, que é o mesmo da função que eu escrevi acima, né? Isso funciona para cosseno, para tangente, né? E agora eu posso utilizar também uns valores para arco tangente, e enfim, né? Também tem algo que eu gostaria de mostrar, que é o comando help. Esse comando help ele é utilizado acompanhado de outro comando, se você tiver alguma dúvida sobre ele, por exemplo, help seno, e ele exibe esse texto em inglês que nos conta um pouquinho mais sobre a nossa função, né? Um exemplo de como ela funciona e os valores, né? No caso aqui ele diz que ele recebe o valor em radianos. Ele também me diz algumas funções para pesquisar também, né? Arcosseno, seno hiperbólico. Então sempre que você tiver alguma dúvida, você utiliza o help e ele vai te guiar mais ou menos por como funciona, né? Então, primeiramente, foi isso. E agora nós vamos ver sobre as outras funções, né? Eu tenho exponencial, que eu calculo o valor de e elevado a qualquer número, por exemplo, e elevado a 2, por aí vai. Eu posso utilizar também log, né? Como eu disse, log não é uma função específica. Eu preciso dizer qual é a base, então log 10 de 100, né? Então log na base 10, log de 100 na base 10, que vai ser 2, e eu posso também fazer log 2 de 8, né? Então isso seria o log de 8 na base 2, que vai me retornar o 3. Então, dessa forma eu calculo o log e eu especifico a base que eu vou utilizar. E eu tenho também o sqrt, né, que como eu disse vai calcular a raiz quadrada. Então, eu posso calcular a raiz quadrada de duas formas. Eu posso calcular assim, ou eu posso calcular utilizando parênteses, né? Porque eu impeço, eu tenho uma ordem para que essas operações sejam avaliadas, né, que elas sejam utilizadas. Eu começo pela potenciação, depois pela divisão e depois pela multiplicação. Multiplicação e divisão vêm ao mesmo tempo, mas depois a soma e subtração, né? Então, para evitar que eu quero que ele execute os dois ao mesmo tempo, então numa ordem diferente, eu utilizo parênteses para calcular isso. Então, por exemplo, aqui, como eu digo que é uma raiz quadrada também, eu posso dizer que ela é 1 sobre 2. Então, quando eu elevo 4 a 1 sobre 2, eu tenho o mesmo resultado. Então, eu calculo a raiz quadrada dessa forma, né, utilizando a função sqrt, ou eu calculo utilizando potenciação, que é um valor que eu posso utilizar para qualquer outro valor, né? Então eu uso, por exemplo, 27 elevado a 1 terço, né? Então isso aqui seria a raiz cúbica de 27, que o resultado seria 3. Então por hoje é só, nós vamos ficar por aqui e muito obrigado pela sua atenção.